Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje a liturgia celebra a festa de São Matias, apóstolo, aquele que substituiu Judas após o suicídio deste. São Matias, segundo o historiador Eusébio, era um dos 72 discípulos que acompanhavam Jesus, mas não fazia parte dos 12. Quando o número dos 12 ficou desfalcado, 11, era um número que não condizia com as 12 tribos de Israel, nem com o desejo de Jesus de fundar a sua igreja sobre 12 alicerces, Pedro então interpretou o salmo que se referia à deserção de Judas. Que fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. E ainda que outro ocupe o seu lugar. Mas quem vai ocupar o lugar de Judas? Apresentaram 2 homens, um chamado José, apelidado Justo, e o outro chamado Matias. Estes homens tinham que ter acompanhado o Senhor Jesus durante todo o tempo em que ele esteve entre nós, a começar do batismo de João. E o objetivo daqueles que Jesus escolheu é se tornar testemunha da ressurreição. Então, era preciso escolher dentre todos esses que nos acompanharam e que presenciaram a pregação de Jesus, a sua morte, mas sobretudo a sua ressurreição, que algum deles venha se juntar aos 11 e se torne com eles testemunha da ressurreição do Senhor. Esta é a definição do apóstolo. O que foi então que Pedro fez? Pedro poderia fazer uma oração assim: Senhor, aqui tem 2 apresentados pela comunidade, escolhe um deles. Mas Pedro não disse, escolhe um deles. Pedro disse, mostra-nos qual dos 2 escolhestes para ocupar o lugar que Judas abandonou. Esta oração é sábia, porque Deus não escolhe como nós. Ele sempre escolheu desde toda a eternidade. Ele tem que revelar aquele que ele já escolheu desde sempre. E é só isso. Tantas pessoas ficam preocupadas em procurar alguma coisa que seja relativa à própria vocação. Qual convento eu vou escolher? Se for matrimonial, qual marido eu vou encontrar para escolher e casar-me com ele? Mas esta forma não está correta. Se a sua vocação é para a vida religiosa, o convento já existe. É preciso que Jesus diga qual é. Se a vocação é para o matrimônio, o marido já existe. É preciso que Deus diga qual é. Ai de nós, se quisermos escolher no lugar daquele que Deus escolheu. Mas isso São Pedro não quis fazer. Mostra-nos quem escolheste. Então tiraram a sorte entre os 2. E a sorte caiu em Matias, que foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Matias foi escolhido. E Jesus diz claramente no Evangelho hoje, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. O que nós fizemos foi dar um sim à escolha de Jesus, mas a precedência é dele. Ele nos escolheu antes que nós disséssemos sim à sua escolha. E ele escolheu-nos com um propósito, para nós irmos e produzirmos fruto. E o fruto permaneça, ele não se contenta com as folhas, porque ele amaldiçoou a figueira que estava repleta de folhas, mas sem figos, que ninguém mais colha fruto de ti, e a figueira secou até as raízes. E o fruto que ele quer não é um fruto qualquer, perecível, um fruto que permaneça. O fruto que permanece é a caridade, porque a caridade não passa jamais. E a caridade se demonstra de maneira excelente ao dar a vida pelo amigo. Jesus demonstrou a sua caridade por nós quando se entregou à morte por nosso favor. E o mesmo fez Matias. Segundo uma tradição, ele teria sido decapitado. A figura dele aparece com um machado na mão. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Jesus usa a palavra amigos em vez de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Eu vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. A amizade acrescenta isto ao amor. Devemos amar até os inimigos.
Mas se alguém, além de nós amarmos, é nosso amigo, entre nós e ele não há segredos. Jesus revelou tudo, porém, a mente dos discípulos ainda era fraca para entender tudo. Somente quando viesse o Espírito Santo, a inteligência deles iria abrir-se para tudo aquilo que Jesus havia revelado. Façamos como São Matias. Deixemo-nos escolher por Jesus. Digamos sim. Sigamos o caminho traçado por Jesus, o caminho da caridade, da imolação, até o derramamento de sangue. E não nos contentemos com folhas, nem com frutos perecíveis, mas peçamos a Deus insistentemente, para que nós, escolhidos por Ele, produzamos frutos de caridade. Que Maria Santíssima, que tanto produziu esses frutos e produziu o bendito fruto do seu ventre, que é Jesus, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.